Sabe, amados, enquanto Jesus esteve entre nós, Jesus operou diversos milagres. E eu tenho falado isso, e eu tenho discorrido sobre isso. Eu tenho, principalmente em Gilgal, eu tenho falado muito sobre os milagres de Cristo. E tenho me dedicado um tempo a estudar um pouco mais sobre esses milagres do Senhor. E eu diria que os milagres de Jesus são divididos a uma categoria dos milagres de Jesus, que são na verdade 4 categorias. A primeira categoria são os milagres de cura, aqueles milagres que estão vinculados à cura específica de alguma enfermidade ligada a alguma pessoa. A segunda classe de milagres de Jesus são as libertações, aqueles milagres que estão ligados às expulsões de demônios. A terceira classe são os milagres que estão vinculados à natureza. E você deve se lembrar que um desses milagres voltados para a natureza é quando o próprio Senhor Jesus Cristo, andando sobre o mar, aqui já tem um milagre. Aqui já há um milagre de andar sobre o mar, é o milagre da natureza. E ele, com a sua potente voz, ele diz: ei vento, ei tempestade, que bagunça é essa que vocês estão fazendo? Acalma aí. Também encontramos milagres que são a quarta característica dos milagres de Cristo, que são os milagres da ressurreição. E esses milagres aconteceram todos eles em diversos lugares. E eu queria trazer alguns lugares para que você conheça um pouco sobre esses lugares antes que eu entre na mensagem de hoje. E eu quero que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar. E se você puder anotar, se você tiver como anotar, isso será muito importante para você. Sabe, Jesus esteve em cidades ou em lugares que foi marcado mais de uma vez pela sua presença. Nós encontramos, por exemplo, em último lugar, nós encontramos Samaria. Sabe, Samaria é aquele lugar do encontro, onde Jesus encontra uma mulher no poço de Jacó, e ele fala com essa mulher. Ele mostra para o que ele estava ali, por que ele veio, fala com aquela mulher, traz libertação na vida daquela mulher, gera cura na vida daquela mulher, fala dos traumas daquela mulher, das existências traumatizantes na vida dela. E logo depois Jesus então deixa aquela mulher partir, e ela vai anunciar em Samaria que havia encontrado o 7º homem. Mas aquele 7º homem era diferente dos 6 primeiros homens, do qual ela tinha uma relação, do qual ela deteve uma relação íntima, pessoal, sexual com aqueles primeiros 6 homens. Samaria, ao escutar isso, poderia ter dito: vem essa mulher e ela traz mais um homem na sua sacola. Mas a convicção de que ela havia encontrado o mestre, a convicção de que ela havia encontrado o Messias, mudou toda a história de um lugar, mudou toda a história de uma cidade. E a Bíblia nos diz, lá em João capítulo 4, depois você é convidado a ler todo esse capítulo. Lá nesse capítulo, essa mulher, ela mostra para os samaritanos que Jesus veio também para os gentios. Sabe, Samaria ou Sincar é lugar de pregação da palavra, é lugar de quebra de alianças de sangue, é lugar de quebra de traumas, de maldições, é um lugar de inclusão dos marginalizados. Samaria é um lugar de revelações messiânicas. E muitas vezes, eu e você precisamos passar por Samaria. Muitas vezes nós precisamos deixar em Samaria os nossos traumas, as nossas dores, as nossas feridas. Precisamos deixar as maldições lá em Samaria. Talvez você se sinta excluído, marginalizado. E Samaria é um lugar de encontro com Cristo, onde aquele que está marginalizado será chamado para o reino. Mas Jesus também, ele é encontrado operando outros milagres num lugar chamado deserto de Judeia. O deserto de Judeia é o lugar que Jesus passa 40 dias. Ele é tentado pelo diabo. O diabo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11,
Jesus é levado pelo Espírito para aquele lugar, e ele é tentado por Satanás. Tentado com pão, tentado com posicionamento. E naquela tentação, Jesus a vence com consagração. Sabe, deserto é o lugar onde diz Lucas capítulo 5, versículo 16, que Jesus se retirava diversas vezes para os desertos para orar. Deserto é lugar de oração. Talvez você não entenda, mas é no deserto que a gente cresce. É no deserto que a gente se aproxima de Deus. É no deserto que homem torna-se homem, não mais menino. É no deserto que nós deixamos de lado a meninice e a infantilidade de uma vida cristã banalizada e nos tornamos maduros ante ao Espírito Santo de Deus. É lá no deserto que entendemos que com o joelho no pó Deus nos visitará e fará com que nós possamos viver uma vida santa e consagrada, porque é no deserto que encontramos a provisão de Deus. É lá que o maná nasce todos os dias. Aleluia. Eu espero que você esteja tomando nota dos versículos. Jesus também opera seus milagres no Monte das Oliveiras. Mateus capítulo de número 24. Esse talvez seja um dos capítulos de maior importância do Novo Testamento. É em Mateus capítulo 24 que os discípulos se reúnem com Jesus para fazer perguntas acerca do fim dos tempos, para perguntar a ele acerca de questões do fim do tempo. E diz Mateus capítulo 24 que no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, ele sai do templo. Jesus olha para o templo e diz: essa estrutura, ela não permanecerá, ela será destruída, ela virá ao chão. E no versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a Jesus os seus discípulos em particular para começar a indagar. O Monte das Oliveiras é um lugar profético de ensinamento. Sabe, se você não está entendendo o que estou lhe dizendo, eu vou repetir para que você compreenda. Olha para mim. O Monte das Oliveiras é um lugar profético de ensinamento. A palavra de Deus é o local onde nós devemos nos debruçar, buscar ensinamentos proféticos. Porque o Monte da Oliveira não é somente o local de profecia, mas o Monte das Oliveiras também é o local de oração e de intercessão. Se nós queremos viver o melhor de Deus, a gente precisa entender que devemos ir em direção a Jerusalém. E quando chegarmos em Jerusalém, porque Jerusalém é um lugar fantástico, Jerusalém é um lugar incrível, eu vou falar sobre Jerusalém. Nós precisamos entender que lá em Jerusalém eu preciso dar alguns passos a mais e chegar ao Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras viver dimensões proféticas, falar com Deus, permitir que os dons espirituais se manifestem na minha vida. O quarto lugar que eu quero trazer para você é o Mar da Galileia. Amados, Mar da Galileia e as regiões que haviam ao redor eram regiões de milagres. A maior parte dos milagres aconteceu no Mar da Galileia ou nas proximidades do Mar da Galileia. Foi por ali que Jesus andou sobre as águas. Região onde eu e você precisamos entender que andar sobre as águas é uma região de exercício da fé. Andar sobre as águas no Mar da Galileia é exercitar a fé e não o medo. O Mar da Galileia é onde o Senhor acalma a tempestade. E nós temos que ter a compreensão que as tempestades que vêm sobre as nossas vidas, elas não são eternas, elas hão de passar. Em nome de Jesus, não há ciclos
somos como uma roda gigante, girando e girando e girando em nossas vidas, porque essas correntes, essas algemas, essas cadeias que nos prendem a esses traumas, a essas feridas, elas foram e serão quebradas em nossas vidas, através e pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É no mar da Galileia que Jesus chama os discípulos e diz: joga de novo a rede. Nós pescamos, Senhor, e ali não tinha peixe, mas sob o meu comando. O mar da Galileia é o lugar onde eu devo andar debaixo do comando da voz de Deus. Ei, para! Eu paro. Ei, siga! Eu sigo, porque quem manda é o Senhor. Não importa se eu lancei a minha rede a noite inteira, mas eu não pesquei peixe algum, mas sobre o teu comando eu irei, e a minha rede voltará cheia. É lá no mar da Galileia que Jesus prega em vilarejos como Betsaida, como Tiberíades e como Genezaré. É lá que a palavra é alcançada aos corações. Também Jesus visitou Nazaré. Nazaré, cidade onde ele foi criado. Foi lá que ele começou a pregar. Sabe, Lucas capítulo 2, versículo 39, versículo 40, fala sobre isso. É onde Jesus foi criado. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30, fala que Jesus começou a pregar em Nazaré, porém foi rejeitado. Você já ouviu aquela frase que vem da Bíblia, aquele verso que vem da Bíblia: profeta em sua terra não tem honra. Essa frase, ela está contextualizada dentro de Lucas, tratando de Jesus. Nazaré é lugar onde precisamos aprender a lidar com a rejeição. Nazaré é o lugar onde temos que aprender a lidar com a rejeição, porque somos rejeitados por pais, por mães, por avós, por avós, por irmãos, por amigos, por pastores, pela igreja, por amigos de trabalho. É neste lugar, é lá em Nazaré, que nós precisamos aprender, pelo sangue de Cristo Jesus, a lidar com rejeições, a lidar com traumas, a lidar com o abandono que a vida nos apresenta, pela ausência de paternidade, pela ausência de maternidade, pelo abandono. É lá que nós precisamos aprender a depositar em Cristo, somente nele, e entender que Ele irá suprir essa ausência, essa carência, esse abandono. Betânia é o próximo lugar de acolhimento, lugar de amizade, lugar de milagre, lugar de descanso. Talvez seja o lugar que eu mais gosto. Betânia era uma pequena aldeia de Jerusalém, mas Betânia era o lugar que moravam os amigos de Jesus: Lázaro, Marta e Maria. Em Betânia, Jesus ressuscita Lázaro. Em Betânia, Jesus foi ungido por Maria. E em Betânia, Jesus encontra descanso, acolhimento, abrigo. Sabe, amados, Betânia é um lugar de milagres, mas é um lugar de acolhimento. Esse lugar que você está hoje precisa ser Betânia na sua vida. Aqui tem que ser Betânia em sua vida. Você precisa ser acolhido, amado, ter amizades, ter descanso, compreender que Deus preparou um lugar para você viver de forma extraordinária. Aonde? Em Betânia. Também existe Jerusalém, a cidade santa dos judeus. Ali Jesus
ensinou no templo, ali Jesus foi julgado, ali Jesus foi crucificado, ali Jesus ressuscitou. Foi em Jerusalém que, por diversas visitas que Jesus fez, é que aconteceram as festas mais importantes, detalhadas em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 28 e também João capítulo 2. Jerusalém é um lugar de esperança, é um lugar de cruz, mas é um lugar de esperança. É um lugar de cruz, mas é um lugar de vida. É um lugar de cruz, mas é um lugar do lenço dobrado, onde ele diz: eu voltarei. Betânia é um lugar de entrega, porque Jesus se entregou em favor de mim e de você. Mas Jerusalém é também um lugar de renúncia. E eu preciso que você entenda que o passo que nós estamos buscando é viver uma vida de santidade, nos abstendo de viver uma vida pecaminosa, que nos afaste da presença de Deus. Me perguntaram essa semana, tantas perguntas me fazem, me perguntaram essa semana: pastor, se eu não passar por Gilgal, eu vou ser salvo? Quando a pessoa ri, fica difícil, porque pode identificar. Não ri não. Pastor, se eu não passar por Gilgal, eu posso ser salvo? Eu disse: claro que sim. Gilgal não é para você ser salvo, porque a salvação vem pela fé. Gilgal é para você ter uma vida plena. É para você parar de lutar com o pecado. É para você parar de usar aquele texto de Paulo que diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse era Paulo no início da carreira. Mas Paulo no final da carreira disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deixa eu te dizer, o que Deus quer para a tua vida é uma vida santa. O que Deus quer para a tua vida é uma vida de comunhão, é uma vida de graça, é uma vida de santidade, é uma vida que os outros não compreendem o que você está vivendo, mas não precisam compreender. Eles vão olhar para você e vão ver a face do Senhor dia a dia, ela sendo transmitida em tua palavra, em teu olhar, em teus gestos, em tua conduta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jerusalém é um lugar de renúncia. E o último lugar, e esse é o mais visitado por Jesus, ele é tão visitado por Jesus, que Mateus capítulo 4, versículo 13, apesar de Jesus ser de Jerusalém, da região, a Bíblia diz que Jesus passou a habitar nesse lugar. Mateus capítulo 4, versículo 13, diz que Jesus passou a habitar em Cafarnaum. A sua nova casa era Cafarnaum. Ele habitava em Cafarnaum. A Bíblia diz que essa era a cidade conhecida como a cidade de Jesus. Tornou-se o berço do seu ministério na Galileia. Durante o seu ministério terreno, Jesus percorreu diversas cidades, diversas regiões, diversos lugares, mas o lugar que Jesus mais visitou, o lugar que Jesus mais esteve, foi Cafarnaum, que ficava localizado na região da Galileia. Cafarnaum é um cenário importantíssimo nas atividades ministeriais de Jesus. Foi em Cafarnaum que o ministério público de Jesus, ele começa a se desenvolver. Cafarnaum foi escolhida como centro de operações do ministério de Cristo, uma vez que ele foi rejeitado por Nazaré. E isso está em Mateus capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Você pode olhar, pode acompanhar, e você vai encontrar lá moradia ou habitação. Sua localização era extremamente estratégica para a pregação do evangelho. Ficava em um local que dava acesso a diversas regiões.
dava acesso a diversos locais. Ele ficava à beira do mar da Galileia. E Jesus então vai morar em Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, palco de milagres acontece. A cura do paralítico que desce pelo telhado acontece em Cafarnaum. A cura da sogra de Pedro. Perdão, permita-me falar os versículos bíblicos. A cura do paralítico está em Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. A cura da sogra de Pedro está em Marcos capítulo 1, versículo 29 até o versículo 31. A cura do servo do centurião está em Mateus capítulo 5, capítulo 8, versículo 5 a 13. E expulsões diversas de demônio, mas eu coloquei somente uma aqui, a expulsão de demônio na sinagoga, que foi em Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Mas mesmo assim, Jesus também utiliza Cafarnaum como centro local de ensinamento. Ele vai para a sinagoga, ele prega, ele impulsiona as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Ele impulsiona as pessoas a viverem uma vida diferente de comunhão com Deus. Você está me entendendo? Amém? Amém? Sim ou não? Eu gostava tanto de descer. Depois da câmara eles me proíbem, eu não posso mais descer. Tenho que ficar aqui, ó, parado por causa da câmara. Mas eu declaro que nós vamos comprar uma câmera, que o negócio vira para lá e para cá, em nome de Jesus. Sabe, as palavras de Cristo lá na sinagoga impressionavam em Cafarnaum. Mas diante de tudo isso, diante dos milagres que aconteceram em Cafarnaum, diante da presença do próprio mestre em Cafarnaum, diante da sua fala em Cafarnaum, os milagres e fala dele em Cafarnaum, não fizeram com que Cafarnaum fosse um lugar de santidade. Cafarnaum foi rejeitada por Deus, foi rejeitada por Jesus. Cafarnaum foi um lugar de rejeição e de advertência. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 23, o próprio Senhor Jesus Cristo fala: "E tu, Cafarnaum". Mateus capítulo 11, versículo 23. Abre aí, se você puder. Mateus capítulo 11, versículo 23. Em nome de Jesus. Mateus 11, versículo 23. E olha o que diz. Olha o que diz: "E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecida até o dia de hoje." Essa é a hora que você pode falar misericórdia. Sabe, amados, talvez a gente não entenda. Cafarnaum é o lugar que mais o Senhor Jesus Cristo visitou. Porém, Cafarnaum foi o lugar de maior endurecimento de coração. Sabe, eu gostaria de entender como está a nossa vida com Deus. Quantas vezes nós compreendemos que Cafarnaum, de fato, a Cafarnaum espiritual é um lugar de graça, porque foi um cenário de cura, foi um cenário de ensino, foi um cenário de libertação. Porém, Cafarnaum também foi um cenário de confronto espiritual. E todos nós só entenderemos aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas quando nós sairmos da faixa do conformismo, da faixa onde a gente se adequa àquela mansidão, onde a gente se adequa àquele estado de coisas boas, e a gente entra na zona do confrontamento espiritual. Sabe, o que eu quero dizer para você é que Cafarnaum precisa ser um lugar na sua vida onde você precisa entender sobre a autoridade de Deus na vida do crente. A autoridade de Deus em sua vida. Não somos mais governados por nós mesmos, mas o Senhor deve nos governar. Cafarnaum precisa ser um lugar da revelação de Deus em nossas vidas todos os dias. Cafarnaum precisa ser um lugar da revelação de Deus todos os dias. A gente permite ser revelado pelo Instagram.
A gente permite ser revelado pelo TikTok. A gente permite ser revelado pelo Facebook. A gente permite ser revelado por tantas redes sociais. Mas a gente permite ser revelado só 5 ou 10 minutos pela palavra de Deus. Quanto mais eu tenho da cruz, mais eu tenho do Espírito Santo. A cruz precisa me rasgar. A cruz precisa me dilacerar. A cruz precisa entrar dentro de mim e acabar comigo. E aí eu trago você para um elemento que me leva a pensar um pouco mais daquilo que eu estou falando, que é um dos milagres que aconteceu em Cafarnaum. E se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, nós vamos ler somente alguns versículos. Marcos capítulo 12, em nome de Jesus. Marcos capítulo 12. Você está comigo ainda, amém? Não foram embora, não? Amém? Estou batendo muito hoje? Não? Hoje de tarde eu apanhei muito, viu? Pode ter certeza. Hoje eu chorei. Tem um dia que eu chorei, foi hoje. Sabe, amados, a gente começa a ouvir Deus falar e a gente não quer mais ficar como a gente era antes. A vida não faz sentido sem Deus. Esse sentimento, não conta para o pastor que eu falei isso não, senão o pastor vai me mandar para Gilgal. Esse sentimento de paternidade que um pastor tem com as ovelhas, é aquele de querer abrir a cabeça da ovelha e falar bem assim: recebe Deus aí em nome de Jesus. Não deixa isso te afastar. Isso que você está vivendo é pequeno demais, é medíocre demais, é insignificante demais para te afastar de Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. Marcos capítulo 2 nos narra a história de um homem que estava paralisado. E diz assim o versículo 1: e alguns dias depois, você pode dizer, e alguns dias depois, diga forte comigo, e alguns dias depois, nossa, não está legal, e alguns dias depois, ficou bom, entrou outra vez em Cafarnaum. Aonde nós estamos? Cafarnaum. Aonde, pastor? Estamos num lugar de confrontamento. Cafarnaum é lugar de confronto espiritual. Ei, olha para mim aqui, você que é crente. Você que não é também, continue olhando também. Vai servir para você. Se o Espírito Santo não está te confrontando, tem alguma coisa errada. Se você não está mais ouvindo a voz te confrontando, tem alguma coisa errada. Se o Espírito Santo não está batendo em você e dizendo: filho, acorda. Ei, filho, desperta. Ei, filho, volta. Esse caminho te leva para um abismo. Esse caminho vai te levar para a perdição. Enquanto você está caminhando em direção ao abismo, se esta voz não bate mais em teu ouvido, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que Jesus, outra vez aqui, pode significar repetição de algo, pode significar retorno a uma condição, pode significar inconsistência ou perseverança. Comecei a tomar notas na Bíblia Nova. Quando o Senhor mandar entregar essa aqui de novo, eu entrego, mas comecei a fazer as anotações. Quando Marcos diz, e alguns dias depois entrou outra vez, ele não está dizendo retornando a uma condição. Não havia um retorno a uma condição. Ele também não está dizendo insistência ou perseverança. Outra vez, como insistência ou perseverança. Ele está dizendo aqui que Jesus entrou outra vez, isto é, repetiu algo. Jesus repete uma ação, e a ação dele é voltar a Cafarnaum. Ele está de volta a Cafarnaum. Ele entra de novo em Cafarnaum. Ele entra no lugar de muitos milagres. Ele entra no lugar de confronto espiritual. Ele entra no lugar de cura. Ele entra no lugar de ensino. Ele entra no lugar de libertação. E você encontra isso nesse texto que nós vamos ler. Olha o que diz a palavra. Ele volta a Cafarnaum. E souberam-se, ou soube-se, que estava em casa.
E logo se ajuntou tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Sabe o que é isso? Ensinamento. Isaías capítulo de número 61, versículo 1 e versículo 2, traz algo que eu quero partilhar com você, em nome de Jesus, que fala justamente sobre Jesus. Isaías capítulo de número 61, versículo de número 1 e versículo de número 2, é um cumprimento daquilo que nós estamos lendo. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, aleluia. E o verso 3 continua dizendo, e então aqui o que está acontecendo é um cumprimento de Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, bem como de Lucas capítulo 18 e versículo 19. E aí o versículo 3 diz, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. Olha o que a Bíblia diz. Traziam um paralítico, 4 homens trazendo um paralítico, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E a gente vai segurar aqui um pouquinho. O cenário era de Jesus chegar naquele lugar, talvez para descansaram um pouco, passaram a tarde, mas as pessoas ouviram que Jesus estava ali. Amados, aqui há elementos que nós precisamos enriquecer a mensagem e ter a compreensão. Eu preciso entender que a palavra do Evangelho, Jesus pregou em Cafarnaum, mas lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, Jesus transfere essa responsabilidade para mim e para você. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, e quem não crer será condenado. A pregação do Evangelho está sobre as nossas mãos. E quantas vezes nós nos omitimos em falar do Evangelho de Cristo. E Jesus então chega naquele lugar, e as pessoas ouvem, porque alguém falou quem era Jesus. Alguém havia dito quem era Jesus. E essa parece ser uma história que se repete, porque quando Jesus passa por Bartimeu, Bartimeu sabia quem era Jesus. Ele não só sabia quem era Jesus, como ele sabia a linhagem de Jesus. E ele grita alto dizendo, ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia, tu és filho de Davi. Sabe, alguém falou, é necessário que a gente fale. E a multidão começou a se aglomerar, e as pessoas se aglomeravam porque havia nelas uma carência. Há carências existenciais em nós que não serão preenchidas nem por amor, nem por paixão, nem por filme, nem por viagens, nem por dinheiro. Um dos homens mais ricos dessa cidade já nos procurou e disse, eu daria tudo que eu tenho, tudo, para ter um pouco da alegria que você tem com a sua família. Sabe, Deus quando nos cria, Ele coloca dentro de nós um espaço que vai pertencer somente a Ele. É um altar interno, é um lugar para ser ocupado por Ele, é um lugar que Ele vem e Ele ocupa esse espaço. E a ocupação desse espaço preenche
o vazio existencial. E isso é provado, inclusive pelas religiões pagãs. Isso é provado, inclusive, nas culturas indígenas. Países que foram colonizados, eu discordo dessa palavra, mas vamos usar essa palavra. Países que foram colonizados, chegam lá e encontram índios selvagens, que adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas. Por quê? Porque dentro deles há uma necessidade de preenchimento daquilo que Deus colocou. E os homens procuram Jesus, eles querem saber, sabe, como poderiam receber uma palavra de graça. E Jesus começa a ensinar. Amados, deixa eu falar algo para você. O conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã, a nossa vida de crente, vou tirar a palavra cristã, ela tem que passar por Jesus, e todo dia. E eles estão ali ouvindo Jesus, e os amigos escutam assim: ei, Jesus está na cidade, e ele está aí, vamos lá fazer um momento em que você vai poder ser curado. Sabe, muitas vezes, como esse paralítico, nós nos encontramos presos em paralisias espirituais e emocionais. Quantas vezes, irmãos, semelhantemente a este homem carregado pelos seus amigos, nós estamos presos em leitos de nossas vidas, em paralisias espirituais e emocionais. Mas esse episódio me traz a certeza de que o sangue de Jesus pode curar todo trauma, toda dor, todo pecado, toda maldição, toda fortaleza da alma. Ele pode ser derrubado através do sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Aí a Bíblia diz, nos versos 3 a 5, que esse homem encontrava-se numa paralisia, e ele foi levado até Jesus, e que ele tinha fé. Havia fé naquele homem, e não somente nele, mas na vida dos seus amigos também. Amados, permita-me trazer algo para a sua vida essa noite. Se não for para andar com alguém que tenha fé maior que a sua, nem ande. Ande com gente que te impulsiona. Anda com gente que te impulsiona na fé. Sabe, é tão difícil andar com pessoas que te colocam sempre lá para baixo. Tudo que faz não está bom, tudo que faz não avança, tudo que faz não funciona, não presta. Ande com pessoas que lhe impulsionam, olhando para você e dizendo: eu vejo Deus em você. Sabe, as pessoas que andavam com Cristo eram pessoas assim, pessoas lá para baixo, mas Jesus impulsionava elas, trazia elas, puxava para frente. Ande com pessoas que te puxem para frente, que bote a tua fé em ação, que leve você para ter um compromisso com Deus. Não leve você para se afastar do Senhor. Tem amigos como esse amigo do paralítico, amigos que segurem a alça da cama em que você está paralisado e diga: vamos ali, porque eu conheço um Cristo que vai tirar você dessa situação. Eu conheço um Cristo que vai tirar. O paralítico carregava essa doença, mas era uma doença física. Uma doença física. Um homem que tinha uma paralisia, vivia naquela situação. A fé dele não foi movida. Aqui eu tenho uma lição para você e para mim. A paralisia que pode nos alcançar não pode mexer na nossa fé em Deus. Sabe, amados, pode demorar 10 anos,
Mas se há uma promessa, eu estou debaixo de uma palavra. Pode demorar 10 anos, mas eu estou debaixo de uma palavra de Deus para a minha vida. O homem paralítico estava imóvel, dependente da compaixão, da misericórdia dos outros. Seu estado era limitado. Assim, muitas vezes, muitos de nós nos encontramos paralisados por traumas, abandonos emocionais, abusos físicos, abusos sexuais, ausência de maternidade, ausência de paternidade, comparações, críticas, culpas, desprezos, acusações, coisas destrutivas em nossas vidas, humilhações, injustiças, lutos, palavras que nos ferem, perdas irreparáveis que a gente vai vivendo, rejeições, traições, maldições hereditárias. Tudo isso e outras coisas mais podem paralisar a nossa vida, mas não podem abalar a nossa fé. Não são os traumas que determinam quem eu sou. Não podem ser as maldições hereditárias que acompanham as nossas vidas que determinam quem nós somos. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos nova criatura. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ela diz que aqueles que nasceram em Cristo, nova criatura é. E eu sou nova criatura, em nome de Jesus. E aí Jesus encontra com aquele homem. Todos viram um homem descendo do telhado, paralítico. Eu, o branco, o pastor Antônio, para não ter erro, dá o tiro certo, pastor Antônio, Fabrício, quem dá mais. A gente está todo mundo ali. Ronaldo, está todo mundo ali, aquela homarada toda. O Frank com bolo ou sem bolo estava ali também. Aí a cama baixa. A gente começa a olhar para cima. O leito desce. Sabe o que a gente vê? A gente vê um paralítico. Mas Jesus vai além com os seus olhos e vê aquilo que nós não vemos. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se importe como as pessoas te veem. Importe como Jesus te vê. Pare de carregar diante de você, dentro de você, traumas ou preocupações de como as pessoas vão te ver ou não. Porque essa noite Deus manda lhe dizer: importa é como eu te vejo. E eu te digo essa noite: tu és a menina dos meus olhos. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu sinto? Que tem pessoas aí que sentiu Deus falando tão forte que o corpo arrepiou todo. Tem alguém que sentiu isso aí? Levanta a mão. Amém, amém, amém. Aleluia. Deus está dizendo para você: não se importa como os outros veem. Ali um paralítico, ou um necessitado, ou alguém cheio de trauma. Mas o Senhor olha para você dizendo: ó um curado, ó um livre, ó um liberto, ó um abençoado, ó um cheio de promessa, ó um que eu escolhi para viver as minhas maravilhas. E não há demônios, não há homens que irão impedir o meu agir em tua vida. Aleluia, aleluia. Aí naquele momento Jesus olha para ele e olha para os amigos. E Jesus diz assim: cara, eu estou vendo a fé desses caras. Eu estou vendo a fé desses caras. Eu fico imaginando, gente, vocês não viajam comigo não. Vocês vão para o texto bíblico, que eu viajo. Eu fico imaginando que Jesus falou bem assim: ó um grupo de intercessão chegando.
Esses homens é tudo do circo de oração masculino. Tudo circo de oração. Porque eles estão cheios de fé. A Bíblia diz: e vendo a fé deles. Não era a fé do paralítico, era a fé do paralítico e dos amigos. Quando a gente anda, sabe com quem? Quando a gente anda com um príncipe, a gente se torna princesa. Mas quando eu ando com porco, é farelo que eu como. E Deus está dizendo: príncipe anda com princesa e não com porco. Aleluia. Aleluia. Mas antes de Jesus dar a ordem, Jesus olhou a fé. E depois que ele olhou a fé, aí ele disse: paralítico, meu jovem, seus pecados estão perdoados. Sabe, esse é o maior nó que a nossa cabeça pode ter. Por quê, pastor? Porque o paralítico foi buscar cura para a sua paralisia. Mas quando ele chega lá, ele topa com algumas coisas que impedem a sua cura. A primeira delas é a barreira humana que havia. A segunda era o obstáculo da altura. A terceira era novamente o obstáculo da altura. Altura para subir, altura para descer. E aí finalmente, quando ele encontra com Cristo, após vencer a quarta barreira, que era a barreira da timidez, que era a barreira dos olhares críticos. Ei, olhe para mim, presta atenção. Não deixe a barreira dos olhares críticos impedir o seu chamado. Tem muita gente que está paralisado por causa dos olhares críticos. Eu costumo dizer que se você souber fazer melhor do que eu estou fazendo, então venha, faça, porque aí vai ser 2, não mais 1. Não é para me paralisar, é para se somar comigo. Venceu todas as barreiras, ele está de frente para Jesus. Aí ele: pode vir. Eita, é agora. Pode vir, pode vir. Diz que eu estou curado, diz que eu estou curado, diz que eu estou curado. Aí Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Sabe, isso dá um nó na minha cabeça. Porque existe expectativa em todos de que Jesus iria curá-lo e não perdoá-lo. O que ele precisava era de cura ou era de perdão? Sabe, amados, eu entendo que ele precisava de perdão. A doença dele era espiritual. A paralisia dele era espiritual. Ao longo da vida, a gente vai acumulando falta de perdão. Deixa de ir perdoando pessoas. Vai carregando traumas, feridas, dores, por pessoas que nos magoaram injustamente. Injustamente. Fique tranquilo, eu entendo você, injustamente. Mas esse texto, ele me ensina que a minha cura vem através do perdão. Sabe, eu quero perguntar para você essa noite: quem você precisa perdoar? Quem está te mantendo em uma cama paralisado? Sabe, essa cama pode ser sua área financeira. Essa cama pode ser o seu casamento. Essa cama pode ser o seu emprego. Essa cama pode ser relações interpessoais. Essa cama pode ser o seu chamado, pode ser o seu ministério. Essa cama pode ser dons espirituais que não estão sendo exercidos na sua vida, porque falta perdão. E eu não vou continuar no texto, porque a ênfase aqui não é sobre a cura dele, mas a ênfase é sobre o perdão.
Sabe, e eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero partilhar com vocês antes de encerrar. Eu queria que você entendesse que para você ter uma vida santificada, alguns elementos são importantes. Sabe, uma vida santificada é aquela vida separada por Deus. Aquele jovem, ele não estava vivendo, apesar da sua fé, escute só, apesar da sua fé, ele não estava vivendo a plenitude de Deus, porque havia algo que estava amarrando ele em uma cama, e o Senhor vira para ele e diz: ei, teus pecados estão perdoados. É claro que existe uma narrativa na sequência em que os líderes da sinagoga, eles contestam a questão do perdão, e depois Jesus fala: para que vocês saibam que o Filho tem poder nos céus e na terra. Eu digo a ele: levanta. Então ele levanta e ele manda pegar a cama e leva a cama embora, porque a cama era o símbolo da humilhação, da vergonha, de tudo aquilo que ele havia por muitos anos vivido. E agora leve e ande no meio da multidão, carregando essa cama, mostrando a todos que aqui estão, de que você foi curado, de que você foi livre, de que você foi liberto, e que essa cama que te aprisionou por muitos anos, ela não é mais um meio de te aprisionar, porque você foi perdoado. Você está comigo, amém? Mas para isto, nós temos que entender que se há uma cama que está nos aprisionando, se há uma enfermidade espiritual, se há algo que está nos aprisionando, para ter uma vida santificada, separada, marcada pela transformação interior e pelo compromisso com a obediência, com a pureza, com o Espírito Santo, nós precisamos trazer alguns elementos para a nossa vida. O primeiro elemento, eu vou citar, não dá tempo a gente ler os textos, mas eu vou citar os textos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala sobre novo nascimento, que é uma vida santa. A santificação começa com a conversão genuína e a transformação da identidade espiritual. Transformação da identidade espiritual. Segundo, Josué capítulo 3, tem que ser Josué, né, pastor? Tem que ser Josué. Tem que me acompanhar, Josué. Tem que ter pelo menos um Josué nas minhas mensagens. Josué capítulo 3, versículo 5 diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Sabe, santificação é separação do pecado, rejeitar práticas pecaminosas, pensamentos, hábitos que afastam de Deus. É essencial você ter uma nova conduta de vida para viver em santidade. Terceiro, João capítulo 17, versículo 17, nos fala que a palavra é o fundamento para o processo contínuo da purificação e da direção da vida do homem santificado. Amados, nós temos que entender que não existe processo de santificação sem obediência à palavra de Deus. Sabe, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Não existe forma da gente criar um jeitinho. Quando a igreja aperta, o povo vai embora. Os crentes velhos aí, né, tem um monte de crente velho aqui que sabe o que eu estou falando. Aqui a galera, basicamente hoje a gente está cheio de crente velho aqui da igreja. Então vocês que são crente velho estão entendendo o que eu estou dizendo. Se você apertar um pouco, você tem que falar uma palavra mais calma, tem que falar uma palavra mais branda, pastor. Não, amados. Tem um texto na Bíblia que eu coloquei colado. Tem um texto na Bíblia que eu coloquei colado em áreas estratégicas para que eu veja. Que diz assim: sua vida está em minhas mãos. E aí eu ponho lá para ver todo dia. Aí como eu colei com super bonde, só se quebrar a parede. Outra coisa que Paulo fala é que nós devemos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente. Isso é metanoia, amados. Eu não devo pensar mais como eu pensava antes. Eu devo rejeitar os padrões mundanos, viver em uma novidade de vida. O quinto elemento é: a gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 13 fala isso.
a gente mortifica a carne e vivifica no Espírito Santo. O item 6, a gente precisa ter frutos visíveis de caráter. Mateus 7,20 diz: pelo fruto se conhece a árvore. Você já viu uns caras que pregam aqui no altar? Aqui não, graças a Deus não. Mas que prega no altar, aí no meio da pregação o cara empolga e solta um palavrão? É que ele empolgou? Não, é que faz parte da vida dele. O que é parte de nossa vida? Entende isso? O que é parte de nossa vida? Nós precisamos também, Salmo 51, verso 17, precisamos ter um coração quebrantado e contrito. E quem tem um coração quebrantado e contrito, a palavra de Deus diz que o Senhor não desprezará. Nós precisamos viver santamente, manter um coração sensível à voz de Deus, disposto a mudar. E nesse processo somos levados a ter temor ao Senhor, santidade ao Senhor, temor ao Senhor, viver uma vida separada. Por fim, 2 itens finais: devemos ter amor ao próximo. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, mas eu devo amar o meu próximo. Eu quero contar uma coisa para você. Eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Qual frase, pastor? A verdade é dura, mas tem que ser? Tem que ser? Sim ou não? Não. Eu falei que não ia fazer mais isso, mas desculpa, pastor. A verdade é dura, mas nós temos que saber como dizer. Porque a verdade dita de qualquer forma fere e machuca. A gente não pode sair por aí metralhando as pessoas, ferindo os nossos irmãos em Cristo, achando que nós somos donos da verdade. A verdade é Cristo, e Ele me liberta. E Ele precisa te libertar dessa dureza de querer falar a verdade. A gente precisa amar as pessoas, tratá-las com amor. Sabe, Jesus olha para aquela mulher, a mulher no poço, e Ele era o único que era santo ali, e poderia ter condenado aquela mulher, mas Ele a ama. Jesus olha para a mulher adúltera, e Ele poderia ter atirado a pedra, mas o que Ele faz? Ele diz: eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Sabe, o amor precisa prevalecer na igreja de Cristo. O amor precisa prevalecer entre as pessoas. O amor precisa prevalecer de uma forma em que a gente olhe para o próximo como se a gente estivesse olhando para nós mesmos. Eu costumo dizer que fofoqueiros não amam, porque se amasse, não falaria fofoca. Fofoca é a maior de todas as destruições de Satanás. Sabe, uma coisa que todo mundo aprendeu é não falar fofoca para o pastor Carlos, porque o pastor Carlos pega você. É do Franklin? Frank, chega aí, Frank. Tem um negócio aqui para nós partilhar. Nunca mais você volta. Sabe por quê, amados? Porque destrói sentimentos. A fofoca nunca vem com verdade, ela vem com mentiras. Ela destrói. Sabe o que mais que está envolvido com o amor ao próximo? É no trânsito. Sabe aquela unção que você recebe? A unção do nervosismo, a unção do palavrão. Não vou perguntar quem já recebeu essa unção aí não, senão fica feio, né? A unção do nervosismo. Tem uma unção que é muito difundida. O povo não vou falar o nome da cidade. O povo da cidade que estamos hoje habitando não sabe dirigir. Eu já vi tanta gente falar isso, e eu estou do lado, e a pessoa que está dirigindo é um barbeiro daquele enorme, e aí eu tenho vontade de falar a verdade.
Mas o Espírito diz: calai-vos ante o Senhor. Por fim, perseverança até o fim. A vida santificada é uma jornada contínua em crescimento e fidelidade até o fim. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Amém? Você está comigo, amém? Sabe, amados, eu estou terminando. E eu quero concluir dizendo: naquele dia, o paralítico, ele se levantou, porque Jesus foi direto ao ponto. A primeira coisa que Jesus fez foi curar a alma. Curar a alma. Quantos de nós precisa que as nossas almas sejam curadas? Quantas vezes à noite a gente chora sozinho, a gente sofre sozinho, mas o Senhor está dizendo que essa noite Ele deseja curar a nossa alma. Amados, eu sei que aqui existem casamentos que precisam de ajuda, e eu queria te convidar. Não, pastor, não vou na frente, eu não quero essa oração, todo mundo vai saber. Não, eu quero convidar você a procurar a pastora Miriam. O casal, seja corajoso, procure a pastora Miriam no final do culto e fala: pastora, eu quero um horário com a senhora e com o pastor. Nós temos pastor Antônio ali, ó. Levanta a mão aí, pastor. Pastor Antônio pode ajudar também, está aqui nos ajudando. Sabe, pode ter jovens aqui também, jovens solteiros ou solteiras, que estão passando por situações tão difíceis na sua vida. E eu queria que você procurasse a gente. Eu quero lhe ajudar. Eu quero, com a minha esposa, com o pastor Antônio, com a missionária, ajudar você a encontrar em Cristo Jesus o caminho para que isso possa ser curado em sua vida. Naquele dia, os amigos levam o paralítico até Jesus. Talvez você não consiga ir sozinho até Jesus. Talvez você vai precisar de amigos. E nessa noite eu estou me propondo a ser seu amigo, junto com a minha esposa. Os 4 amigos estão aqui. Tiara está ali. Tiara, fica de pé. Pastor Antônio, fica de pé. Pastora Miriam, fica de pé. Pronto, não sentem não. Eu vou me incluir nos 4 agora. Somos seus amigos. E se o seu leito está doendo, se você está chorando lá no leito, talvez se eu te chamar aqui, você vai receber uma oração, você vai se sentir melhor, mas essa ferida talvez não vai ser curada. E eu quero, com os meus 3 amigos, pegar juntos nessa cama e te levar aos pés de Jesus. Fazer com que você receba a cura de alma, de traumas, de dores. Sabe, eu sei que tem gente aqui essa noite que está dizendo: eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo e não consegui. Então eu quero falar em nome de Jesus. E eu vou falar em nome de Jesus, porque o Senhor me dá autoridade para falar disso. Permita agora Jesus fazer, porque Ele não tenta, Ele consegue. Então, pelo poder da palavra de Deus, procure a pastora ou procure os pastores ali. Pode sentar, pastores, obrigado. E permita a gente ajudar você numa conversa franca, numa conversa aberta, numa conversa que te leve a viver mais próximo a Deus. Naquele dia, aquele homem recebeu o perdão do pecado, restaurou algo que muitos de nós perdemos ao longo da vida. Restaurou o que, pastor? Dignidade. Ele precisava de alguém que dava banho nele, que alguém que limpasse ele, alguém que desse alimento para ele, alguém que cuidasse das necessidades básicas dele.
Mas a partir daquele dia, já não precisava. A dignidade dele foi restaurada. E essa noite o Senhor está dizendo: eu vou restaurar a sua dignidade. Hoje Jesus quer fazer o mesmo com você. Traumas, pecados, maldições são quebrados na cruz em nome de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder para libertar completamente qualquer um de nós. E o que está na luz está na cruz. Aleluia! E o que eu estou dizendo é que o que está na cruz está resolvido. 1 João capítulo 1, versículo de número 7 diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você crê nisso? Amém? Fique de pé, eu quero fazer uma oração com você essa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí. E se você puder, lá no seu íntimo, eu vou estar orando aqui. Essa é uma oração que eu quero que você faça. Se você quiser fazer em voz alta, se você quiser repetir as minhas palavras, se você quiser fazer em voz baixa, fique à vontade. Mas eu quero que você ore também aonde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que há traumas, feridas e pecados que têm me paralisado. Hoje eu me apresento diante de Ti como aquele paralítico. Peço que o Teu sangue me purifique, me cure e me quebre por dentro, e que quebre toda a maldição que tem me aprisionado. Perdoa meus pecados, restaura minha identidade e me leva para viver o Teu propósito. E eu oro em nome do Senhor Jesus. Aleluia.